Olá a todos. Ni'mat Bismi Rabbi Yeshu al-Masih. Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo Messias. Nós estamos no curso de árabe chamado Abana. Abana significa nosso Pai. Logo no início da oração do Pai Nosso, nós já observamos que Abana lazi fis samawat, né? Pai Nosso que estás no céu. E aí nós observamos aí essa figura, nós observamos o Pai Nosso todo feito num formato, né, artístico, a caligrafia árabe, e muito bonito, né? E no centro você observa aqui Abana. Bem, a proposta nossa aqui é que a gente possa simular com você. Você que está interessado a estudar o árabe e você não tem ideia como seria isso, a gente quer simular um pouquinho do que seria essa aula, né? Como será essa aula para que você possa se motivar aí e fazer parte do nosso grupo de alunos do curso de árabe, a parceria do Hikma International Ministries, a qual eu presido, e do Missões na Europa, presidido pelo pastor Glauber. E nós queremos, a proposta do Hikma é uma palavra árabe que significa sabedoria. Então, é essa sabedoria divina que nós precisamos, né? Que o nosso Deus, o Abana, ele é poderoso para nos dar. Então, o que a gente quer fazer aqui é uma simulação. Então, venha com a gente, se motive, seja aluno de Missões na Europa, parceria Hikma. Então, olha só, nós temos aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é que árabe é esse? Será que o árabe ele é igual? Será que existem tipos de árabes diferentes, né? E sim, na verdade, nós temos basicamente 3 tipos de árabe. O árabe, primeiro nós vamos falar do árabe dialeto. Dentro dos países, dos 22 países árabes, que nós vamos ver daqui a pouquinho, nós teremos os árabes locais, as línguas árabes locais. Então, quando você pega o bloco chamado mundo árabe, na verdade, existem várias formas diferentes de falar o árabe. Por exemplo, o árabe do Marrocos é o Darija, né? E o árabe da Mauritânia é o Hassaniya. E olha que um país está do lado do outro, mas embora eles tenham, o árabe ele tem diferenças. Então, na verdade, existe um árabe que ele consegue unificar, eu chamaria de um árabe padrão, um árabe internacional, que é o árabe da televisão, que é o árabe dos discursos da ONU, que é o árabe do jornal, e é o árabe das conexões. Todos os países, aqueles que tiveram pelo menos o mínimo possível de educação escolar, porque eles aprendem na escola o árabe chamado árabe padrão, ou o árabe Fosha, que é o que está aqui na telinha. É o al-Arabiyatul Foshiya. Então, é o árabe Fosha, al-Arabiya al-Fosha, al-Arabiya al-Fosha. Então, nós temos aqui a Fosha. Então, quando a gente fala o árabe Fosha, é o árabe padrão. E o terceiro tipo de árabe é o árabe do Alcorão, que ele é próximo desse árabe Fosha, mas ele é clássico. Ele é um árabe mais antigo. Ou seja, então quem quer estudar o árabe para fins de estudar o Alcorão, estudar as hadiths, estudar a literatura árabe, a poesia, então é o árabe Fosha, que é esse árabe aqui do nosso curso Missões na Europa, Hikma, ok? Então, basicamente, 3 árabes. O árabe dialetal, o árabe do Alcorão e o árabe internacional, que é o árabe Fosha, que é o árabe que conecta com todos esses países. O legal do árabe Fosha é que depois, se você for se especializar em Alcorão, se você vai morar num país, num vilarejo, você ajusta essa adaptação, ela é muito mais tranquila, né? Bom, para a gente entender, então, os falantes de árabe, nós colocamos aí os árabes e descendentes de árabes, nós colocamos aí em torno de 400 milhões de árabes, incluindo aqueles que migraram para a Europa, para os Estados Unidos, que vieram para o Brasil, ok? Então, nós estamos falando aí de 400 milhões de árabes. Quando nós falamos da religião
desses árabes, nós sabemos que a maioria é muçulmana, mas também existem cristãos de diferentes denominações e existem também outras religiões ali. Porém, a maioria esmagadora, né, dos árabes é muçulmana, ok? Então, olha só, vamos observar então geograficamente onde fica o mundo árabe, ok? Geograficamente, o mundo árabe está aí. Ele é formado por países que estão no norte da África e países que passam ali, que entram ali no continente asiático. Então, o mundo árabe ele tem parte na África e parte na Ásia, ok? Então, olha só o que nós temos aqui na parte do norte da África. Então, como eu disse, são 22 países árabes em 3 blocos. Um bloco do norte da África, o bloco lá da Ásia, que é o Golfo Pérsico, que está aqui, ó. E entre o Golfo e o norte da África, você tem aqui o Levante. Você tem aqui a parte do Levante, né? Que aí é um terceiro bloco, que teoricamente é o verdadeiro Oriente Médio, né? Alguns livros chamam de Oriente Médio todos esses 3 blocos, ok? Mas é muito melhor falar al-Arabia, é o mundo árabe, ok? Então, nós temos aí no norte da África, nós temos a Mauritânia, olha aqui, ó, Al-Mauritania, nós temos aqui o Marrocos, Al-Maghrib, ok? Nós temos aqui a Argélia, Al-Jazair, nós temos também aqui a Tunísia, nós temos aqui a Líbia, nós temos aqui também o Misr é o Egito, a Sudão é o Sudão, nós temos aqui o Chad é o Chad, nós temos aqui a Eritreia, que é a Eritreia, a Somal, que é a Somália. Existe aqui também o Djibouti, que não está aqui, mas tem o Djibouti, que faz parte também aí dos países árabes, né, da parte do norte da África. Quando a gente vai para o Oriente Médio, a Sharq al-Awsat, nós já chegamos aqui na Síria, Al-Urdun, Jordânia. Nós temos também a Palestina também, que a gente coloca aqui também como sendo parte do Oriente Médio. E a Iraque, que a Iraque também faz parte do Oriente Médio, ok? Então, esse é o chamado Oriente Médio. Aí nós chegamos ali no Golfo da Arábia, o Golfo Pérsico, que o seu maior país é a Al-Saudia, que é a Arábia Saudita, mas temos também o quê? Temos o Bahrein, que é o Bahrein, nós temos também aí o Oman, que é o Oman, Al-Yaman, que é o Iêmen, né? E aí nós temos Al-Kuwait, que é o Kuwait, ok? E temos Al-Imarat, que é os Emirados Árabes Unidos, lá que fica a grande cidade de Dubai, né? E então nós temos aí, ó, os 22 países árabes que nós temos aí formando o que nós chamamos de mundo árabe. Então, na verdade, por causa da globalização, quando nós falamos de comunidade, de mundo árabe, nós temos que considerar geograficamente esses 3 blocos, norte da África, Oriente Médio e Golfo, mas também as grandes comunidades que saíram dessa região e nasceram outras comunidades na Europa, nos Estados Unidos, né, e também no Brasil e outros países. Então, a gente precisa entender que existe um pessoal que migrou, como, por exemplo, a Europa. Na Europa, nós temos 49 milhões de árabes, sejam eles muçulmanos ou não muçulmanos, mas 49 milhões de árabes. Ok? Desses 49 milhões, cerca de 6 a 10 milhões são árabes e também muçulmanos. Ok? Então, de 6 a 10 milhões de árabes muçulmanos, eles estão na Europa. Na França, por exemplo, ela tem aí de 4 a 6 milhões de árabes. Né? Dentro da França tem de 6 a 4 milhões de árabes, é uma quantidade grande. E, novamente falando, a maioria desses árabes
é muçulmano, mas nem todos são, ok? Quando nós olhamos nos Estados Unidos, nós observamos também um aumento. Hoje existe 3,5 milhões de árabes dentro dos Estados Unidos, sendo que grande parte muçulmana, mas também tem muitos árabes não muçulmanos. Esse número de 3,5 ele é um pouco questionado, porque na prática alguns dizem que esse número é bem maior. Estamos falando aí de 5 até 6 milhões. Mas ficamos aí nos números, né, mais conservadores. E o Brasil? Quando nós falamos de Brasil, nós precisamos dar uma entender aí, né? Assim como eu tenho falado, árabes no Brasil, nós estamos falando em torno de 12 milhões de árabes que migraram de aproximadamente 12 nacionalidades diferentes, lá daquele bloco que nós já falamos. Desses 12 milhões, aproximadamente, 2 milhões, aproximadamente, são muçulmanos. Se 2 milhões são muçulmanos, 10 milhões não é muçulmano, né? Então, significa que a maioria dos árabes que estão no Brasil, né, a maioria não é muçulmana. Muitos vêm de tradições católicas, ortodoxas, são cristãos, ok? Então, esse número é maior do que a população inteira do Bahrein, lá no Golfo Pérsico, que é um país muçulmano. Outra coisa, se nós olharmos a população do Líbano, né, nós vamos ver que há mais libaneses no Brasil do que no Líbano, né? Então, olha que interessante, né? Interessante a gente observar como a língua árabe ela é interessante, como é importante, né? A cada dia que passa, na questão religiosa, cultural, na questão dos negócios, né? Você vê aí os oásis turísticos, né? Nos Emirados, né? Dubai, pessoas hoje fazendo negócios dentro desses países, né? Como tem sido importante. Uma outra coisa, nós precisamos lembrar que o islamismo ele nasceu na Arábia Saudita, mas ele se expandiu para várias partes do mundo. Então, existe aí cerca de 50 e poucos países, né, que são países de maioria muçulmana, sejam eles árabes e não árabes. A maioria desses países estão ali perto da China, ali para a direita da China, sudeste asiático, uma população grande ali, né? Na China tem também, na Índia tem bastante muçulmano, Paquistão, né? Bangladesh, a Indonésia é o maior país muçulmano que tem. As línguas desses países não é o árabe, então eles não são árabes. Porém, o árabe influenciou, porque junto com a expansão religiosa, também a língua ela veio e acabou moldando ou sendo incorporada dentro de outros idiomas, né? Dentro do Paquistão, por exemplo, né? Dentro do Irã. Não são países árabes, mas existe uma influência forte da língua árabe dentro desses idiomas. Por isso que o que torna a língua árabe mais interessante ainda. Ela está além dos países árabes, né? E aí, nós temos também uma coisinha para falar aqui, que são as letras do alfabeto. As letras do alfabeto são 28 letras, ok? Então, no nosso curso, nós vamos abordar essas 28 letras. O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, nós temos que aprender a escrever cada uma dessas letrinhas. Depois, nós temos que aprender como que juntamos essas letras, nós chamamos de conectar. Como que nós conectamos essas letras para formar as palavras. E, paralelo a isso, existem alguns sinaizinhos, que não são esses que vocês estão vendo aí, mas existem alguns sinais que você coloca em cima dessas letras ou embaixo dessas letras para ajudar na leitura, para ajudar nas questões também da gramática, ok? Então, é assim que nós trabalhamos o nosso curso de árabe, ok? Então, por exemplo, nós vamos simular aqui, imaginem só então que são 28 letras. Eu vou ler cada uma delas, aí nós vamos, no curso, dividir essas letras em 6 grupos e estudamos grupo por grupo, ok? Então, por exemplo, aqui é o Aleph, esse aqui é o Ba, esse é o Ta, esse é o Tha, esse é o Jim, esse é o Ha, esse é o Ha, Dal, Val, Ra, Zai, Sim, Shin, Sad, Dad, Ta, Va, Ain, Rein, Fa,
Kaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw e É. Óbvio, esse é o primeiro contato que você tem com a língua. Então, o que eu fiz aqui, primeiro que eu fui da direita para a esquerda. O árabe se escreve da direita para a esquerda. Segundo que eu pronunciei o nome das letras. Ok? Essas letras, elas correspondem, se nós queremos romanizar, queremos transliterar, para facilitar, para a gente poder entender a pronúncia, essas letras elas têm algumas correspondências no português, no inglês, o que nos ajuda bastante. Então, o que a gente vai fazer? No nosso curso, nós vamos pegar, então, essas 28 letras, nós vamos dividi-las em grupos, de modo que teremos 6 grupos. Ao final do 6º grupo, você fecha as 28 letras. Esses grupos, eles são ajustados porque existem semelhanças que facilitam o aprendizado desses blocos de letrinhas. Então, nós vamos simular aqui com você as letras do grupo 1. Então, as letras do grupo 1, então nós vamos pegar dessas 28, nós vamos tirar algumas e vamos estudá-las. A hora que nós dominarmos esse grupo, aí sim nós partimos para o grupo 2. E assim, nós vamos até chegar na nossa lição 6, aonde nós fechamos todas as letras do alfabeto. Okay? A partir daí, palavras novas surgiram, orientações surgiram. A partir da lição 6, a coisa começa a tomar uma dimensão aonde nós já conseguimos formar algumas palavras, algumas sentenças, e já conseguimos fazer conversações simples já, ok? Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Então, eu quero simular com você as letras do grupo 1. Então, nós pegamos as 28 letras do alfabeto e separamos em 6 grupos, e esse grupo é o grupo do barquinho. Você pode observar que tem uma linha, e nessa linha nós temos aqui, ó, um barquinho aqui, ó, um barquinho aqui, um barquinho aqui, um barquinho meio diferente, porque desce a linha, e um outro barquinho que também desce a linha. Repare só que nós colocamos 5 letras, ok? De todas as 28 letras ali, nós selecionamos 5, porque essas 5, elas têm características em comum. Então, primeiro que todas elas, as 3 primeiras, elas são idênticas. O formato é idêntico, né? O que diferencia é o quê? É o pontinho delas, ou seja, essa primeira letra aqui é o Ba. O Ba corresponde ao B de banana, é o B. E nós desenhamos aqui, ela desce, vem para cá, tangencia, sobe, depois põe um pontinho embaixo. Ela desce, vem para cá, sobe e pontinho embaixo. A mesma coisa serve para o Tá. O Tá, ele é o T de tatu. Olha só, então corresponde ao nosso T da língua portuguesa. Então, ó, você primeiro vem aqui, no mesmo formato, porém, 2 pontinhos em cima. Esse é o T. E aí, nós temos a terceira letra, que também é idêntico o formato, tangencia, só que ao invés de ter 3 pontinhos, né? Então, em cima, esse primeiro não tem ponto nenhum em cima, mas tem embaixo, ok? Segundo, 2 pontinhos. Terceiro, 3 pontinhos. 1, 2, 3. Olha lá, primeiro tem um pontinho para baixo, o segundo, o terceiro tem o pontinho para cima. 2 pontinhos, 3 pontinhos. Então, nós temos o Ba, o Tá e o Thá. Esse Thá é como se fosse o The. É como se fosse o The, a gente põe do inglês, ok? Então, só para vocês saberem. Aí tem uma terceira, uma quarta, que você desce, é um barquinho mais coisinha, mais fechadinho aqui, ó. Ele desce a linha, ele não tangencia, ó. E tem um pontinho em cima. Esse é o Nun. E corresponde ao N de navio, de natural, ok? E a última letra, que é a espécie de um S, né? Um barco com essa coisinha aqui na frente aqui, ela vem aqui e desce, ó. E sobe, ó. Ó. Isso aqui demanda exercício, ó. 2 pontinhos embaixo. Aí, gente, o que nós temos que fazer? Temos que fazer isso incansavelmente. E como é que a gente faz isso? Nós escrevemos. Então, você pega um caderno, se tiver um caderno de caligrafia, é ótimo. E aí, primeiro, nós vamos aprender a escrever essas letras, não se preocupando em conectá-las ainda. Primeiro, só fazemos
o exercício da caligrafia para sabermos exatamente o que nós estamos desenhando ou escrevendo. Então, eu vou compartilhar a tela com você aqui, e aí você vai... Olha só, a tela mudou. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos simular essas letras do grupo 1. E aí nós fazemos o exercício incansavelmente, treinamos, e você também, com um caderno de caligrafia, você vai trabalhando. Então, olha só, eu vou criar umas linhas aqui, ó, né? Umas linhazinhas para treinar. Então, olha só, nós vamos colocar aqui, olha só, primeiro, nós vamos aprender a fazer só o barquinho, ó. Ó, desce, aqui, e aí você pode ir simulando, né? Você pode ir fazendo comigo, depois você pode também ir voltando o vídeo. Olha só, aqui, ó. As 3 primeiras letras, o ba, o ta e o tha, elas têm o mesmo formato, ó. Quando elas estão sozinhas, né? Então, nós vimos o quê? Nós vimos aqui o ba, nós vimos aqui o ta, e nós vimos aqui o tha. Olha lá. Esse corresponde ao B, esse corresponde ao T, e esse corresponde ao TH. Olha lá. O B, o T e o TH. Ok? Aí, o que nós fazemos? Todas elas têm o mesmo formato. Então, se eu quero fazer com o B ele tem pontinho embaixo. Olha só. Olha lá. B, olha lá. Se eu quero fazer com o T, tá tem 2 pontinhos em cima. Olha lá. Se eu quiser fazer com o Fá tem 3 pontinhos embaixo. Daí em cima, né? Desculpa. Aqui, olha lá. Os 3 pontinhos. Certo? Então, aqui nós temos o Ba. Ó, então, nós temos aqui o Ba. Nós temos aqui o Tá. Nós temos aqui o Thá. Vocês vão encontrar, em algumas literaturas, vocês vão ver que no lugar de 2 pontos, você tem um risquinho. No lugar dos 3 pontos, você junta, você une 2 pontinhos e dá uma reta. 3 pontinhos dá um circunflexozinho, olha lá. Mas é a mesma coisa, olha lá, tá bom? Então, esse é o Ba, Tá, Thá. Agora, nós vamos para a outra letra, que é o Nun e o Ya. Lembra que as 3 primeiras, elas tangenciam essa linha, mas o Nun e o Ya, eles descem. Então, vamos praticar, então, as últimas 2 letras do grupo 1. Nós estamos aprendendo essas letras no formato isolado, ok? Então, deixa eu apagar tudo aqui. Beleza? Então, só para nós lembrarmos, nós temos, então, aqui já o Ba, o Tá e o Thá. Agora, nós vamos ver o Nun e o Ya. Ok? Então, vamos lá. Novamente. Vou colocar aqui. Olha como o Nun fica, gente. Ó, o Nun, você desce ele aqui, ó. Ó. Só para lembrar que ele tem um pontinho em cima, tá bom? Olha lá. É o nosso N, ok? Esse corresponde ao B, esse corresponde ao T, F, esse é o N e esse é o Y, que nós chamamos, que é o nosso I, né? Mas ele não é vogal, é consoante, ok? Por isso que a gente não põe I, a gente põe Y. Olha o Nun aqui, ó. E por último, o IA. O que a gente viu aí? A gente viu, ó, o barquinho, ó, o Sinho dele início é lá em cima e o resto você desce, ó. 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 2 pontinhos. Olha lá. Com isso, nós temos 5 letras das 28. Nós vamos brincar com 5 delas. Primeiro, aprendendo a fazer o que nós fizemos aqui, aprendendo a escrever essas letrinhas isoladas. E aí, logo depois, que não é o objetivo nosso aqui agora, nós vamos aprender a juntar essas letrinhas. Como que o B, o Ba, o Tá, o Thá, o Nun e o Ya, nós fazemos essa conexão, ok? Então, é a ideia que eu quis passar para vocês de um simulado para vocês entenderem
que é assim que nós aprendemos a escrever as letras do alfabeto, a pronunciar, e aí nós vamos fazendo a conexão dessas letras, tem umas regrinhas para isso, e aí nós começamos a formar palavras, e depois de palavras, sentenças, aí nós já conseguimos fazer diálogos pequenos e vamos aumentando a complexidade à medida do possível. Então, espero que você tenha gostado. Esse é um simulado, apenas uma amostra, e eu queria muito que você fizesse parte das novas turmas do árabe do Abana, a parceria do Hikma com o Missões na Europa. Então, só para você então saber aí, você pode, logo no início do PowerPoint, você viu um e-mail, você pode escrever para o hikma@hikmainternational.org, e aí você faz contato com a gente, nós conectamos você com a diretoria do Missões na Europa, e aí eles te dão todas as instruções, ok? Deus abençoe você. Allah yubarak fik. Deus abençoe. Ma'asalama. Até mais.